Paz do Senhor Jesus, sou o pastor Eliseu Fausto e estou iniciando o 6º dia de exposição no primeiro livro dos Reis. Hoje estaremos meditando nos capítulos 16, 17 e 18. Antes de iniciar, quero que você ore comigo. Deus Santo de amor e bondade, louvamos e engrandecemos o Teu nome por mais esse momento de meditação. Somos gratos por Tua bondade e misericórdia e nos concedeu o privilégio de sermos chamados Teus filhos. Obrigado por tamanha honra e graça. Pedimos mais uma vez que o Senhor esteja conosco nesse período de meditação da Tua palavra e que possamos compreendê-la de tal forma a praticá-la em nossas vidas diárias. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a permanecer nas leituras e meditações da Tua palavra por todo este ano. É isso que oramos e lhe pedindo, certo da vitória em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de iniciarmos com a meditação do capítulo 16, penso ser importante recordarmos alguns pontos já verificados até aqui, em especial falando sobre os capítulos de ontem, quando tivemos os primeiros contatos com o reino dividido. Vimos que depois de Jeroboão, que foi o primeiro rei do Israel do Norte, já surgiram mais 2 reis, Nadab, filho de Jeroboão, e Baasa, que ainda permanece como rei aqui no capítulo de hoje. E sobre isso vimos que Nadab era filho de Jeroboão, mas Baasa não tinha nenhum parentesco com ele. Porém, ambos seguiram os mesmos caminhos perversos de Jeroboão e, portanto, foram completamente reprovados por Deus. Já no Reino do Sul, depois que Roboão morreu, Abias, seu filho, começou a reinar, e ele reinou 3 anos em Jerusalém, sendo contemporâneo de Jeroboão durante o seu reinado. Quando Abias, rei de Judá, morreu, deixou seu filho Asa reinando em seu lugar. E como o rei Asa reinou por 41 anos em Jerusalém, ele também foi contemporâneo de Jeroboão nos seus últimos anos de governo, de Nadab e também de Baasa. Podemos destacar pelo menos 2 diferenças entre esses 2 reinos até agora. A primeira é que no Reino do Sul, a dinastia davídica continuou no poder. Já no Reino do Norte, a única coisa que ficou de Jeroboão, depois da morte do seu filho Nadab, foi a sua perversidade. A segunda diferença entre os 2 reinos foi a ascensão de Asa, que resgatou os princípios deixados por Davi. E assim, o reino de Israel do Sul retornou ao princípio basilar de servir ao Deus verdadeiro. Com isso, eu quero que você perceba que há 2 varas de medir. Uma em Judá, através de Davi, e outra em Israel, através de Jeroboão. A vara de medir em Judá se refere à fidelidade de Davi, e a vara de medir em Israel do Norte se refere à infidelidade de Jeroboão. Por esse motivo, com relação ao reino do norte, você vai ler constantemente expressões como: fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado Israel a cometer. Bom, agora que já consegui te introduzir nesse novo momento da história de Israel, vamos dar continuidade no capítulo 16. Que é o primeiro capítulo de nossa meditação de hoje. Nele nós temos a declaração sobre uma profecia contra Baasa, rei de Israel, oriunda de Jeú, que possivelmente era filho de um profeta chamado Anani, que segundo o livro de Crônicas foi quem repreendeu o rei Asa. O certo é que esse profeta chamado Jeú profetizou o fim da dinastia de Baasa, assim como o profeta de Siló havia profetizado o fim da dinastia de Jeroboão. Interessante que ambas as dinastias só tiveram 2 reis, o pai e o filho. Isso aconteceu também com Baasa, pois depois que morreu seu filho Elá, reinou por apenas 2 anos e sofreu uma conspiração do seu próprio oficial de guerra, chamado Zimri, que começou a reinar em Israel. Antes de continuarmos, deixa eu mencionar um detalhe que ocorreu a partir do rei Baasa. Lembra que quando Jeroboão começou a reinar em Israel, ele fez da cidade de Siquém a sua cidade real? Então, após o rei Baasa, a cidade real de Israel do Norte passou a ser Tirza,
Inclusive, Elá, filho de Baasa, reinou a partir desta cidade. E também o rei Zinri continuou reinando a partir de Tirza. Mas como somos informados, podemos entender que ele reinou apenas 7 dias, ou um pouco mais, pois como mencionei anteriormente, Zinri era apenas um oficial do rei de Israel, e haviam outros oficiais. E ocorreu que quando um outro comando do exército ficou sabendo da conspiração de Zinri contra Elá, eles elegeram por eles mesmos o seu comandante, chamado Onri. E juntos, Onri e todo o exército que comandava saíram de onde estavam acampados e retornaram a Tirza. E chegando lá, cercaram toda a cidade. Essa atitude fez com que Zinri incendiasse o palácio e, confinado ali, morreu. Onri foi o rei que mais perpetuou-se no poder, em se tratando da dinastia do povo de Israel do Norte. É difícil falar esses nomes. Enri, Zinri, é complicado, mas dá para compreender. Vamos lá. Só que antes de Onri se tornar o rei de Israel, houve uma disputa sobre quem seria o novo rei depois da morte suicida de Zinri. Um outro personagem chamado Tibni fez com que Israel ficasse dividido entre Onri e ele. E pelo que se entende do texto, houve guerra entre essas duas facções em Israel. E a vencedora foi a que apoiava Onri. Quando Onri começou a reinar em Israel, manteve Tirza como a capital do seu reino. Porém, depois de ter comprado uma colina chamada Semer por 70 quilos de prata, ele construiu uma cidade nesta colina, dando o nome para essa cidade de Samaria. E a partir daqui em diante, a cidade de Samaria passou a ser a capital do reino do Israel do Norte. E todo o povo dessa região passou a ser chamado samaritanos. Onri reinou por 12 anos em Israel. E como um bom israelita da região do norte, foi seguidor dos pecados de Jeroboão, não agradando ao Senhor Deus, mas suscitando constantemente a sua ira. Depois da morte de Onri, o seu filho chamado Acabe começou a reinar em Israel. Alguns historiadores dizem que Onri foi o rei de Israel que mais se relacionou com os outros reis da época. Dizem que ele era conhecido como o rei dos melhores vinhos. Bom, com a morte de Onri, Acabe começou a reinar e reinou por 22 anos em Samaria. E Acabe foi um rei tão ímpio que, além de cometer os mesmos pecados de Jeroboão, ainda casou-se com uma filha de um rei sacerdote dos Sidônios. Isso significa que Acabe, além de continuar com as adorações promovidas por Jeroboão aos bezerros de ouro, ele ainda introduziu em Samaria a adoração ao falso deus Baal, através de sua esposa Jezabel. Sua perversidade foi tão além que ele não levantou postes de adoração ao falso deus Baal. Ele ergueu um templo em Samaria para esse falso deus. Essa perversidade do rei Acabe fez com que os princípios estabelecidos desde o tempo de Josué fossem desobedecidos, pois um certo homem chamado Hiel decidiu reconstruir a cidade de Jericó, mesmo Deus tendo proferido através de Josué que a reconstrução dela custaria para o reconstrutor a morte de 2 de seus filhos. Morreria um na fundação e outro no acabamento, conforme você pode conferir no livro de Josué, capítulo 6, versículo 26. Mas esse tal Hiel ignorou a maldição e sofreu as consequências, perdendo o seu filho mais velho quando lançou os alicerces de Jericó e o seu filho mais novo quando instalou as portas. Com essas palavras de consequências recebidas pela desobediência, o capítulo 16 é concluído. O que podemos extrair de lição para nós neste capítulo é a necessidade de estabelecer em nós mesmos a prática de cultivar a meditação constante nas palavras de Deus. Pois quando nos habituamos a observar o que Deus nos ensina, estaremos muito mais próximos de obedecê-lo. Observe que o que ocorreu com o povo de Israel do Norte foi a falta de observar constantemente a lei de Deus, tudo porque deixaram um ímpio conduzi-los por caminhos tão distantes da lei de Deus. No capítulo 17, o profeta mais conhecido do Antigo Testamento se apresenta no cenário de Israel. Como escreveu Salomão em Provérbios, não havendo profecia, o povo se corrompe. Você pode ver isso no capítulo 29, versículo 18 do livro. Aqui surge o profeta Elias, um homem das regiões de Gileade, ou de Gileade,
Não temos muita informação sobre Elias. Não sabemos sua genealogia e nem mesmo a localização exata de sua cidade natal, chamada no texto por Tisbe. O profeta Elias, de certa forma, é um tipo de Cristo, pois ele aparece em uma geração perversa para protestar contra o pecado e resolutamente luta fervorosamente contra a rebeldia do povo. E o profeta também representa o amor de Deus sendo manifesto, mesmo diante daqueles que constantemente o têm rejeitado. O certo é que esse profeta aparece na história e profetiza contra o rei Acabe, profetizando uma seca por tempo indeterminado. E depois de ter profetizado ao rei, Deus ordenou que ele fosse a um lugar onde poderia ser mantido vivo sem a necessidade da chuva, num riacho chamado Querite. E à beira desse riacho, Deus não somente havia providenciado água para ele beber, mas também uma comitiva de corvos estariam levando comida para o profeta. Porém, por causa da seca, o riacho também secou. Foi aí que Deus novamente ordenou ao profeta Elias que fosse até uma cidade chamada Serepta de Sidom. E nessa cidade uma viúva estaria sustentando o profeta. E de fato, quando ele chegou na cidade, uma viúva estava colhendo gravetos, e o profeta lhe pediu água para beber e um pedaço de pão. Mas a viúva informou ao profeta que a água até seria possível, mas o pão ela não tinha. O que ela tinha em casa era apenas um pouquinho de farinha e azeite, para preparar uma última refeição e depois de comer junto com seu filho esperar a morte. Porém, Elias, debaixo da autoridade da palavra de Deus, não teve medo e ainda encorajou a viúva a preparar um bolo com a farinha e o azeite que ela tinha. Mas havia uma condição: ela tinha que fazer isso primeiro para o profeta. E quando ela fizesse isso, Deus não deixaria faltar farinha nem azeite na casa dela por todo o período até que a chuva retornasse para Israel. Depois desse encontro profético entre Elias e a viúva, ele passou a conviver com ela e o filho dela na sua própria casa. E durante essa estadia, o filho da viúva ficou doente de uma enfermidade que foi piorando até que o menino parou de respirar. E ela, rapidamente, depois deste incidente, teve um breve momento de consciência perturbada, ou por algum pecado passado, ou por entender que a presença do profeta ali exigiria dela mais do que poderia oferecer a Deus. Elias simplesmente pede que ela lhe dê o filho nas mãos, e ele imediatamente sobe com o menino para o quarto que era reservado a ele, e se estende sobre o menino por 3 vezes, suplicando a Deus que devolva a vida ao menino. Depois que o menino voltou à vida, por intermédio do clamor de Elias e a ação poderosa de Deus, ele foi devolvido novamente para sua mãe, que exclamou dizendo ser Elias de fato um homem de Deus, que falava as verdades de Deus. Olha, falar bem a verdade para você. Que capítulo diferenciado esse capítulo 17. Estávamos contemplando histórias tão tristes e tão perversas até aqui, mas ao meditarmos neste capítulo, podemos entender que Deus sempre levantará justos em meio às gerações perversas e pecadoras. Elias é um profeta que, além de profetizar, ele vive o Senhor Deus das profecias. Eu quero que você perceba e releia a declaração desta viúva, no último versículo deste capítulo. Ela afirma que Elias é um homem de Deus. Mas Elias não é somente um homem de Deus, ele fala a palavra de Deus. Ou seja, Elias não somente era um profeta que apareceu no meio do povo de Israel e trouxe uma profecia para o rei e depois sumiu. Não, Elias é um profeta de Deus, mas também um homem que anda com Deus. Em Elias nós podemos contemplar que é possível viver inserido em uma geração corrompida e não se corromper. Através dele e de sua história, podemos ter a certeza que o Senhor Deus é poderoso para suprir as nossas necessidades enquanto o mundo se desespera. Elias, eu e você podemos descansar os nossos corações diante de Deus, sabendo que Ele é o Senhor dos céus e da terra. E assim como Ele utilizou dos corvos para sustentar Elias, Ele pode sustentar você em qualquer deserto que você esteja vivendo. Ou melhor, em qualquer deserto que você esteja passando. Pois o deserto tem que ser apenas momentos em nossas vidas, e não habitação constante. No capítulo 18, somos informados que já haviam se passado 3 anos sem chover em Israel, tudo porque o profeta Elias havia profetizado essa seca. E Acabe, o rei de Israel,
Havia procurado Elias em todos os locais, mas não o encontrou. E por esse motivo, a esposa de Acabe, Jezabel, havia mandado exterminar todos os profetas que não fossem do falso deus Baal. Porém, Deus usou a vida de um servo de confiança do rei Acabe, chamado Obadias, para livrar 100 profetas desta sanguinária Jezabel. E ele fez isso escondendo esses profetas em 2 cavernas com 50 profetas em cada uma delas. E de fato, este Obadias foi um grande instrumento da mão de Deus, porque além de esconder, ele ainda sustentava esses profetas com comida e água. E como a seca persistia em Israel, o rei Acabe decidiu sair por todas as regiões a procurar alimento para os seus cavalos e mulas. O interesse dele era encontrar fontes de águas, pois próximo delas haveria vida e, consequentemente, vegetação para alimentar os animais. Nesse empreendimento, ele decidiu contar com Obadias, indo cada um para regiões diferentes. E Deus novamente deu a Elias um encontro profético, agora com Obadias. E mesmo que ele teve medo de anunciar a Acabe que Elias estava ali com ele, foi encorajado pelo profeta e agiu de acordo com a orientação de Elias, avisando Acabe sobre o seu paradeiro. O encontro dos dois não foi nada amigável. Acabe, como um homem material que era, culpou a Elias de ser o perturbador de Israel por ter profetizado a seca. Mas Elias, como um homem espiritual, protestou que Acabe era o verdadeiro perturbador de Israel por ter afastado o povo do suprimento verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, que pode suprir tanto as coisas físicas quanto as espirituais. Nesse encontro, Elias lançou um desafio para Acabe. Todo o povo deveria se reunir lá no Monte Carmelo, e fosse revelado diante de todos quem realmente era o Deus verdadeiro e vivo, Baal ou o Senhor Deus. E diante do povo, Elias protestou contra a indecisão deles entre Deus e Baal. Esse desafio exigido por Elias expressa para nós como a realidade espiritual do povo de Deus estava caminhando de ruim a pior. Mas Elias estava completamente convencido do poder de Deus em detrimento da ilusão dos adoradores de Baal. O interessante é que o texto nos esclarece que Elias estava ciente do perigo que estava correndo, pois sabia sobre o feito realizado por Jezabel, onde ordenou a morte de todos os profetas do Senhor, restando apenas alguns poucos que foram escondidos e sustentados por Obadias. Mas mesmo diante desta realidade, Elias não se acovardou e pediu que fosse levantado um altar e posto sacrifício sobre o altar, porém o fogo deveria ser aceso pelo Deus verdadeiro. Se Baal fosse capaz de acender o fogo do altar, ele seria considerado o Deus vivo. Mas, com o clamor dos 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, que ali estavam reunidos, e clamaram durante a manhã inteira, e algumas horas da tarde nenhum fogo foi aceso. Quando chegou a vez de Elias, ele decidiu chamar a atenção de todos para a reedificação de um altar que havia ali no monte, e depois de ter erguido todas as pedras, reformando o altar, ele cavou ao redor do altar uma valeta para escoar a água que ele ordenou que fosse jogada sobre o animal do sacrifício, a lenha que seria queimada. E depois de terem jogado 4 cântaros de água sobre o animal e a lenha, essa água formou uma poça ao redor do altar. Não sabemos a quantidade exata de água que foram jogados sobre o holocausto e a lenha, mas foi uma quantidade significativa, ao ponto de formar poças de água ao redor do altar. Depois de tudo isso, Elias faz uma simples oração a Deus, e Deus responde queimando completamente o animal, a lenha, as pedras e toda a água que estava empoçada também foi consumida pelo fogo. Diante dessa manifestação gloriosa da presença de Deus, recebendo o sacrifício do profeta Elias, todos que estavam ali declararam que só o Senhor Deus é Deus. E ele aproveita para ordenar a execução de todos os profetas falsos de Baal. Depois dessa grande manifestação da presença de Deus diante de todo o povo e do rei de Israel, Elias afirmou para o rei Acabe descansar e se alimentar, pois a chuva já estava chegando. Mas o profeta Elias, depois de ter profetizado o retorno da chuva, continuou no monte orando para o rápido cumprimento de sua profecia, e orou por 7 vezes, até que o seu auxiliar viu a formação de uma nuvem. E esse era o sinal da chuva. E então o profeta humildemente mandou avisar para o rei Acabe se apressar, antes de ser impedido pela chuva de ir para sua casa. Elias estava tão cheio da presença de Deus, que seu poder físico foi extraordinariamente aumentado,
de tal modo que ele conseguiu alcançar o rei Acabe e a sua comitiva, que estavam a cavalo. Além de alcançá-los, ele ultrapassou, chegando antes deles na cidade. Nesse último capítulo de nossa meditação de hoje, devemos aprender com o profeta Elias, que mesmo diante da fúria dos homens maus, decidiu enfrentá-los com o santo temor do Senhor. Não podemos ceder à fúria do inimigo, pois esse é o propósito dele quando range o dente diante de nós. Ele quer nos amedrontar, nos fazer retroceder. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso nos deixa o exemplo do profeta Elias, para que eu e você não venhamos nos amedrontar diante das afrontas do inimigo, mas deseja que estejamos firmes e confiantes no Deus que servimos. Aqui eu concluo mais um dia de meditação, esperando você amanhã, querendo Deus.